esse documentário, ele é uma pequena representação da vida mais plena, da pessoa mais forte, mais corajosa, mais obstinada que eu já conheci. Ronaldo está no imaginário de todos os alunos da Faculdade de Medicina, dos pacientes do ICC, dos grandes pesquisadores na oncologia, mas para além do mito, é preciso que as pessoas entrem em contato com a humanidade dele. Eu quero fazer um depoimento que é muito paradoxal, que eu estaria neste momento estar falando com o professor Ronaldo e não sobre o professor Ronaldo. Uma das poucas certezas que eu tive depois da morte dele foi que a história dele precisava ser contada. Esse momento é um momento semelhante a muitos que já aconteceram aqui na minha casa. Desde que eu adquiri essa casa, que ela é um ponto de encontro da família. Bem, meu irmão Ronaldo é uma pessoa muito divertida. E uma pessoa que gostava de estar junto à família. E aqui ele adorava. Ele vinha para cá, sentava aqui nesse banquinho aqui, o balcão era o lugar ideal, preferido dele. Bom, o Ronaldo nasceu em Fortaleza, de uma família muito bonita. Dona Railda e seu Nelci, que faleceu do coração muito jovem. E uma família de 5 filhos. Ele era, desde pequenininho, muito estudioso. Só queria saber de estudar, de ser alguém no futuro. Só queria saber de estudo mesmo. Quando ele tirava uma nota mais baixa, ele chegava quase chorando. Ele adorava ser o primeiro. Então, no colégio, ele tinha que ser o primeiro. Ele era o primeiro, não só da sala, mas o primeiro do colégio. Sempre foi, sempre foi. Ele não admitia perder. Como é que diz? Bom no estudo, bom na bola? Porque o Ronaldo, na época, entre o colegial, né, e o que é chamado de científico na época, né, tinha um futebol chamado Dente de Leite, entendeu? E tinha prêmios nesse futebol. E o Ronaldo ganhou o melhor prêmio, como o bom na bola e o bom na escola. Ele tirou 10 em todas as matérias no colégio que ele estudava, que agora eu não lembro, né? E a televisão do Ceará, na época, o Canal 2, eu não sei qual é agora, né? Chamou o Ronaldo lá, ele magrinho, né? E craque na bola, craque na escola, né? Ganhou. E deram uma bicicleta para ele. O mais engraçado é que quando foram entregar a bicicleta, na época tímido, né? Depois ele virou um professor doutor. Mas na época tímido, ele falou assim, olha, muito obrigado para o Canal 2 pela bicicleta que eu ganhei. E saiu do palco. Então o pessoal não teve nem a oportunidade de homenageá-lo. O principal, o que eu acho, a palavra que eu defino o meu irmão desde da pré-adolescência, desde criança, é a palavra ousadia. Ele sempre foi assim, desde pequeno. Ele era assim. Um fato interessante para mim, que marcou para mim, porque a gente ia sempre, a gente morava na Monsenhor Tabosa e morava muito perto da praia. Então, nas férias, a gente ia diariamente à praia. Mas no final de semana, o nosso pai levava a gente. Mas quando eu fiquei adolescente, e ele pré-adolescente, ali próximo a mim, a gente ia só. E ao ir só, por ocasião de uma filmagem que estava vendo lá na Praia de Iracema, na Ponte Metálica, era um filme estrangeiro que estava sendo rodado lá e tudo, e eles começaram a querer que
as crianças e os adolescentes pulassem da ponte metálica. Uma ponte bem alta, né? Pulasse da ponte metálica e tudo. E eles davam um trocado para quem... E ele, mais novo do que eu, pulou. Certo? Pulou, mesmo que eu. Certo? E quando eu o vi pular, aí foi um desafio. Quer dizer, se o meu irmão mais novo pulou, por que eu não pulo? Né? Aí eu fui pular também, mas que ele foi ousado e pulou na frente de todo mundo, foi. Na pré-adolescência e na adolescência, a tendência não era a medicina, porque ele desenhava muito bem, ele tinha mais tendência, era muito bom de matemática, ele tinha mais tendência para a engenharia. Era eu para medicina, ele para engenharia. Certo? E aconteceu o contrário. E na hora, pelas vagas, você ia escolhendo. E ele, quando chegou na hora, tinha vaga para medicina, ele para medicina, tendo engenharia, tendo tudo, e ele disse que tocou no coração dele que ele deveria ser médico. Né? Era a última vaga. Era a última vaga de medicina. Nós entramos na faculdade em 1975, né? Era a turma 75-1. O Ronaldo, rapaz, sempre foi muito bom aluno, sempre foi. A gente tinha um grupo que gostava de se divertir e gostava de estudar, sabe? E o Ronaldo sempre ajudou também, tanto é que ele trabalhou muito cedo. E o Ronaldo, ele passou a ser professor de cursinho, rapaz, de biologia, e brilhante. Ele deu aula nos melhores cursos de Fortaleza enquanto estudante. Então ele já era professor naquela época. Só que ele não se conformou em ficar só nisso, certo? Ele sempre dizia que não ia ficar só nisso. Mas no colégio ele já era um grande professor. E incentivador também dos seus alunos. Este é o prédio que representa melhor o campus da USP em Ribeirão Preto. E esse aqui é conhecido como prédio das ciências básicas da Faculdade de Medicina. Né? É aqui que se tem o departamento de fisiologia, de farmacologia, de bioquímica, biologia celular, imunologia, etc, etc. E foi nesse prédio que o Ronaldo, quando veio para fazer doutorado em farmacologia, ele foi trabalhar nesse prédio. Né? O laboratório que ele trabalhava está no andar de cima, que é onde a área de farmacologia, e certamente, trabalhando aqui mais de 10, 12 horas por dia, o Ronaldo certamente fez grandes descobertas e, ao mesmo tempo, fez grandes amizades científicas, né? Criou um respeito enorme perante os pares da faculdade e, mais interessante, ele criou um amor por essa instituição fora de série. É fácil ver isso. Se você ver o número de residentes que formam e terminam a medicina em Fortaleza e que vêm para Ribeirão Preto, e todos eles atendendo a sugestão do professor Ronaldo, é enorme. A principal pessoa que ele conheceu, que ele mais falava, era do professor Sérgio Ferreira. Era quem ele falava muito de uma forma assim, que realmente o Sérgio Ferreira era um cientista promissor para o mundo todo, era uma pessoa que conviveu com prêmios Nobel, que ele realmente achava que a experiência que o Sérgio Ferreira trazia era uma experiência ímpar. E uma coisa que ele sempre falava também é que para você realmente chegar a ser um cientista hoje em dia, você tem que conviver com cientistas. Você não aprende em livro, você não aprende em revista, você não aprende na internet, você só aprende com outra pessoa. Então, essa experiência que ele sempre falava daqui, que era engrandecedora e que eu acho que atrairia qualquer estudante que pensava em ciência. Eu sou Clotilde Rossetti Ferreira, eu sou esposa do Sérgio Henrique Ferreira, que era professor da medicina, foi um cientista importante. Entre ele e o Ronaldo e o Fernando Cunha e todo um grupo, havia uma amizade muito grande e uma troca muito grande de ciência, de culinária, de piadas, de amizade, em que a gente participava também.
Então, o Ronaldinho era muito interessante, porque o Ronaldinho ia, inclusive, quando ele vinha de Fortaleza, ele fazia questão de trazer uma quantia de camarões daqueles grandões assim, e ele e o Fernando Cunha preparavam um jantar especial com os camarões. O Ronaldo, ele tem uma importância científica tanto no Brasil como um todo. A importância do professor Ronaldo no Nordeste é algo que poucos pesquisadores atingiram esse patamar. Para entender essa importância, eu vou fazer um histórico rapidamente sobre a vida do professor Ronaldo. Eu conheci quando eu fui professor na Universidade Federal do Ceará. Depois, eu vim para Ribeirão Preto e aqui nós encontramos quando o Ronaldo veio fazer doutorado. Nós estreitamos nossas relações científicas e também criamos uma amizade que, a partir daquela data, nunca mais foi interrompida. Aqui em Ribeirão Preto, o professor Ronaldo trabalhou com ciência básica, trabalhando em mecanismos de ativação de macrófago. Deu uma contribuição muito grande em entender como essas células, que são células de defesa do organismo, são ativadas. Ele demonstrou algo que na época era pouco entendido. O Ronaldo era um cientista brilhante, né? Um médico também fantástico, absolutamente apaixonado, que eu acho que isso que faz um grande cientista, né? Então o Ronaldo gostava muito do que ele fazia. Talvez como principal colaboração que ele trouxe seja a translação da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Eu acho que o Ronaldo deu uma contribuição imensa. Inicialmente ele trabalhava mais voltado para inflamação e dor, onde ele fez grandes contribuições, principalmente junto com o pessoal de Ribeirão Preto, o grupo do professor Sérgio Ferreira, do professor Fernando Cunha. Então lá no começo, o papel de citocinas, de quimiocinas para o recrutamento de células para o processo inflamatório. Então ele teve uma contribuição nessa área, isso há 30 anos atrás. E que hoje, ou seja, quase 30 anos, mais de 30 anos depois, que começa a entender esses mecanismos moleculares. Ele mostrava que RNA, que é uma substância que é transcrita a partir do DNA e que depois transcreve outros mediadores, outras substâncias chocalhadas por proteínas, elas poderiam ter um papel modulador da produção de outras. Então, um papel modulador do RNA que só veio ter ser entendido nos últimos anos. Então, do ponto de vista científico, aqui em Ribeirão Preto, ele fez achados seminais em termos de ciência básica na área de farmacologia. O Ronaldo, quando ele chegou de Ribeirão Preto, ele foi trabalhar na Faculdade de Medicina, ele era professor da Faculdade de Medicina, e ele começou, ele sempre teve uma ligação clínica, mas ele tinha passado alguns anos afastado da clínica enquanto ele fazia o doutorado lá em Ribeirão, e daí então ele veio fazer um estágio na Secamargo. Ele ficou um tempo, ficou vários meses aqui na Secamargo, na época que o Jorge Sabaga era o chefe da Secamargo, e daí ele voltou para Fortaleza e ele trabalhava com câncer de mama. Na época ele trabalhava essencialmente com câncer de mama, foi aberto um ambulatório de câncer de mama na maternidade escola, então ele via pacientes lá. Depois acabou ampliando, ele voltou para o ICC e aí a coisa começou a ficar mais ampla. Ele trabalhava no Instituto do Câncer do Ceará, atendendo todos os tipos de câncer, né? Então ele era dividido, a parte do tempo dele era na Faculdade de Medicina em Fortaleza e parte do tempo ele atravessava a rua e ia atender pacientes no Instituto do Câncer do Ceará. Mas no momento que ele volta para o Ceará e ele passa a atuar na clínica como oncologista, ele começa a trazer para o laboratório perguntas que o incomodavam, né, na prática clínica. Então ele traz uma coisa que eu acho assim, que ele teve uma contribuição em nível mundial, que é a preocupação em entender o que acontece por trás do efeito colateral da quimioterapia. Pesquisa clínica, no contexto que estamos conversando aqui, a gente trabalha com oncologia, pacientes com câncer. Infelizmente, muitos deles são diagnosticados em fase adiantada da doença, em que ela é incurável. E nós fazemos tratamentos que visam melhorar a vida das pessoas, aumentar o tempo e melhorar a qualidade de vida. Então, enquanto a gente não for capaz de curar 100% dos pacientes, são necessárias pesquisas com novas estratégias, novas drogas, para que a gente possa melhorar a vida de pacientes futuros. Então, trabalhar com pesquisa clínica significa estar envolvido com isso,
com trazer para o Brasil o desenvolvimento de medicamentos, trazer drogas que estão sendo desenvolvidas lá fora, a gente buscar isso e trazer aqui para que elas sejam desenvolvidas também com a participação de pacientes brasileiros, para que a gente possa dar para os pacientes brasileiros uma perspectiva de acesso digamos, a estratégias diferentes nessa guerra constante que é a luta contra o câncer, né? O Ronaldo é uma das maiores autoridades que a gente tem no mundo com relação a isso e, de fato, trouxe uma contribuição muito sólida, porque como ele tinha atuação na clínica, ele via, dali surgiam as perguntas que ele trouxe para o laboratório, e a atuação no laboratório trazia respostas que ele podia aplicar na clínica, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Então, assim, é difícil falar, porque ele teve uma carreira brilhante, ele tem centenas de artigos publicados, mas eu diria que talvez essa tenha sido a contribuição, assim, mais sólida que o Ronaldo teve na pesquisa acadêmica dele. Que nesse campo de pesquisa, talvez ele tenha sido uma das pessoas que mais contribuiu no Brasil, sem dúvida nenhuma, e foi além, né, das barreiras nacionais, ou seja, ele tinha um reconhecimento não só nacional, mas como internacional. Então, eu presenciei situações como você está num congresso internacional e pessoas chegarem perto deles assim, você é o professor Ribeiro, falando em inglês com ele, você é o professor Ribeiro, e eu li todos os seus trabalhos. Porque ele foi um dos maiores cientistas do ponto de vista da área oncológica que eu já vi trabalhando no Brasil. Eu acho que isso foi muito importante. E isso me encantou na época e a gente eu continuo tentando fazer essa propaganda porque tem que acontecer. Ele não fazia. O Ronaldo conseguia. Ele era um bom oncologista, ele tinha a sua clínica, ele trabalhava na clínica privada, ele trabalhava na clínica pública e também ia para a bancada, ensinava aluno, ensinava farmacologia básica para aluno. E esse tipo de... saber que é possível fazer isso também é muito importante. Nós estamos aqui no Hospital do Câncer, o Hospital Haroldo de Joaçaba, pertencente ao Instituto do Câncer do Ceará. Aqui que o Ronaldo fazia parte de assistência médica, oncologista clínico que era, como também toda aquela outra grande atividade dele, de pesquisa, de ensino. Ele era muito querido pelo corpo clínico, vamos dizer, pelos colegas, ele tinha um respeito muito grande por todos os colegas, porque afinal de contas, praticamente foi ele que formou todos esses grandes oncologistas aqui do Ceará. Ele teve uma participação direta. E eu convidei para fazer ambulatório no Instituto do Câncer do Ceará. Então ele chegou lá, nós tínhamos uma sala de 4 por 5 metros, muito pequena, material para fazer exame ginecológico, tínhamos um mamógrafo lá, mas não tínhamos muitos pacientes. Eu era desconhecido na cidade, tinha terminado a faculdade, tinha ido passar 4 anos no Rio de Janeiro. Ele disse, vou resolver esse problema. Então, quando um belo dia eu chego lá, desce um indivíduo numa caminhonete e disse, o doutor Ronaldo, ele era estudante do doutor Ronaldo. Não, é porque nós vamos fazer uma volta aqui no bairro. Lá estava o Ronaldo, desfilava no bairro, fazendo campanha para a prevenção do câncer de mama, que tinha chegado um médico do Instituto Nacional do Câncer, que estava fazendo prevenção no Instituto do Câncer, e que ali as pessoas deviam ir, que era atendimento gratuito, de excelente qualidade. Que é fato que em pouco tempo o ambulatório ficou cheio. E com os pacientes também, os pacientes adoravam o Ronaldo, era aquele jeito muito carinhoso de tratar os pacientes, e tem uma paciência muito grande, tá vendo? Aqui mesmo, nesse andar, na sala aqui vizinha, era um consultório onde ele diariamente estava atendendo, né? Aqui o consultório 4, que até hoje a gente, quando entra aqui no setor, vem logo a lembrança dele atendendo naquela sala. E ele com aquela seu temperamento bem decisivo, tá vendo? Quando ele queria uma coisa, ele ia atrás para resolver, certo? Ele ia atrás da gente e disse, olha, nós precisamos resolver isso aqui, tem que contratar mais um oncologista aqui, nós temos que aumentar o número de médico residente na residência, nós temos que criar outros ramos da residência, como foi a radiologia, como foi a própria mastologia, a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, tudo isso era muita exigência dele próprio, certo? Dele realmente fazer com que a instituição crescesse
nesse ponto de ensino e de pesquisa. Estava sempre disponível. Eu acho que isso é uma coisa importante a dizer aí do Ronaldo, é essa disponibilidade. O Ronaldo nunca dizia, já encerrou o meu horário. Ele sempre, mande, doutora Lúcia, que eu vou ver ainda. Eu já estava de saída, mas eu ainda vejo essa pessoa. Ali ele fazia um ambulatório que não tinha hora para acabar. Assim como quando ele entrava na sala de aula, não tinha hora para acabar no ambulatório. Ele atendia 20, 30 pacientes e alguém ligava precisando, ele encaixava e virava aquela loucura difícil de administrar, mas no fim estava lá o Ronaldo no último paciente com a mesma alegria e com o mesmo talento em ajudar. Ele chegou para mim e disse, olha, eu não tenho como fazer consultório até 7 horas da noite, eu tenho que fazer consultório aqui até 9 horas da noite. Então manter o hospital aberto, ou seja, o departamento de oncologia clínica aberto até 9 horas. Então nós tivemos que contratar novos funcionários, nós tivemos que contratar novas secretárias, enfermeiras, para poder atendê-lo. Por quê? Porque ele, como eu dizia, as 24 horas é muito pouco para ele. Eu fui submetida a uma cirurgia de câncer e o médico, Dr. Campos, disse que eu deveria ser acompanhada por um oncologista. E ao externar isso, um monte de gente na universidade disse que esse oncologista teria que ser Ronaldo. Daí eu comecei a ter uma sequência de encontros com o Ronaldo em torno da problemática do câncer. E um dia, numa consulta, ele disse, Maria, eu queria fazer uma radiografia do seu pulmão. Eu achei estranho, no entanto fiquei tranquila, ele, o médico, é que deveria dar orientação. E ao retornar o resultado, ele disse que eu estava com aquela radiografia, indicava suspeita de câncer de pulmão. E logo em seguida, a preocupação dele era indicar, na minha compreensão, os melhores médicos para o acompanhamento desse novo problema. Não morrem as pessoas que ficam em nosso coração. Eu tenho a impressão que o meu coração cresceu depois do falecimento do Ronaldo. E eu chorei um pouco e naquele momento eu resgatei a parte que estava se deslocando para que dentro de mim eu fosse uma pessoa inteira com a presença dessa figura extraordinária. Eu conheço o Ronaldo já ainda no tempo da graduação. E já nessa época, o Ronaldo era uma pessoa de referência. E foi através exatamente do Ronaldo que se criou um outro padrão de formação dos docentes do nosso departamento, porque até então a grande maioria dos colegas ia para o exterior obter a sua titulação. E o Ronaldo, ao ir para Ribeirão Preto, conseguiu abrir um caminho grande para todos nós que passamos a considerar a hipótese da formação ser feita no próprio país. Quando ele voltou, ele encontrou dificuldades para continuar os trabalhos que ele desejava, as pesquisas que ele queria realizar. Então, dentro das possibilidades que nós tínhamos na universidade, escassez de recursos, era o tempo que nós chamávamos o tempo das vacas magras, nós conseguimos dar um apoio financeiro para que ele pudesse se instalar da melhor forma possível no seu laboratório, ampliando, etc. Isso foi um estímulo muito grande para ele, né? Então, ele passou a idealizar a criação de cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e foi possível também viabilizar esses cursos, o que deu a oportunidade dele conduzir várias pesquisas na área específica dele, ter vários alunos aqui do estado do Ceará e de fora que puderam estudar na Universidade Federal do Ceará e produzir um material científico muito bom, e ele realmente se tornou cada dia mais uma pessoa conhecida a nível nacional. E no mestrado eu me lembro que ele já entrava às vezes em conflito com o seu orientador, porque ele não entendia que
era para fazer ciência no laboratório fechado, ele entendia que fazer ciência era também fazer política, pois a política se faz, a ciência se faz dentro da política, não é? Enquanto que muitos se ocupavam apenas com o seu próprio laboratório, o Ronaldo se interessava em saber o que acontecia nos outros laboratórios e tentava, na medida do possível, ajudar para que todos crescessem, todos se desenvolvessem. Ele ampliou o laboratório e desenvolvia pesquisas constantemente, muitas vezes era meia-noite saindo do departamento, no laboratório, estava aí no laboratório, formou muita gente. O Ronaldo tinha 200 papers publicados, o Ronaldo trabalhava com desenvolvimento de trabalhos em laboratório, era um pesquisador de nível 1A do CNPq, o nível mais alto, há muitos anos. Foi uma explosão de coisas que aconteceu em redor do Ronaldo durante esses primeiros anos dele, né? E alguns dos primeiros alunos dele de iniciação científica são hoje professores também da farmacologia e estão espalhados pelo mundo, aí como esse documentário vai bem ilustrar. Então, todos os alunos, quando entram na faculdade de medicina, entram com uma fome, né? E aquilo tudo é muito novo, aquilo tudo é um universo. E o Ronaldo sempre foi alguém que todo mundo queria estar perto, né? Todos os alunos queriam ser alunos de iniciação científica dele, queriam trabalhar no LAFICA, queriam estar próximo, porque o cara publicava pra caramba, ele tinha um monte de aluno bom de pós-graduação, os melhores professores da faculdade que estavam entrando eram ex-alunos do Ronaldo. Então, era um ciclo virtuoso de coisas que aconteciam em redor dele que nos fazia querer estar perto. Ele era muito intenso nessas atividades de ensino, ele queria ser o melhor professor, aquele que realmente estuda para dar aula e procura as coisas mais interessantes, enfim, se preocupa com a formação do estudante. Eles dizem que ele era de uma clareza para explicar, assim, ele explicava muito bem e ele era muito preocupado com essa parte aí também. O principal legado dele aqui dentro da instituição é ter deixado um grupo de pesquisa produtivo, ter formado inúmeras pessoas, muitas dessas pessoas atuantes atualmente na instituição, no ensino, na universidade e também nas áreas privadas, né, nas áreas de atendimento clínico. O Ronaldo ele tinha um encanto pelo estudante, muito mais até do que pelo pós-graduando, muito mais às vezes até pelo residente. Ele gostava de ver no olho brilhando do estudante aquilo que ele tinha para falar. Isso fez com que ele formasse vários oncologistas, vários professores, porque tudo aquilo que ele falava para o aluno influenciou a carreira dele até hoje. Então nós somos um grupo grande de ex-alunos do Ronaldo que viraram professores, outro grande grupo que virou oncologista, porque ele encantava nós como estudantes. Numa sala de aula, ele era o professor, né? Assim, de fato. Eu acho que essa é a parte mais importante de um profissional, principalmente para quem ensina, é deixar esse rastro e que os seus sucessores continuem o trabalho que ele deixou. Eu acho que nesse aspecto a imagem do Ronaldo vai nos acompanhar ainda durante muitos anos. Bom, meu nome é José Maurício, né? Eu conheço o Ronaldo desde os meus, acho que 12 anos, que foi um momento, né, de vida pessoal. Ele casou, ele namorava minha mãe, casou com minha mãe, e daí a gente foi morar na mesma casa, né? Então essa foi minha primeira relação com o Ronaldo, começou daí. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos, então 5 anos depois, e a partir daí eu passei a intensificar o contato com o Ronaldo, porque eu comecei a trabalhar no laboratório de pesquisa em que o Ronaldo era a figura principal, né? Ele era o professor orientador do laboratório. As 3 coisas que eu considero que eu aprendi, né, que eu trouxe de exemplo do Ronaldo para a minha vida. Então, a primeira coisa era de que
o trabalho coletivo, né, o trabalho em grupo, ele agrega mais do que o brilhantismo individual. Isso aí, sem dúvida, isso foi um exemplo que ele me passou do ponto de vista prático. Acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas a gente notava que o Ronaldo ele agregava, ele era uma pessoa que juntava as pessoas. Ele tinha essa capacidade de unir o grupo. Unir um grupo com um objetivo, né, que ele direcionava. Mas ele tinha essa capacidade de trabalho coletivo e agregar as pessoas muito grande. Quando a minha filha, que hoje é professora do departamento, fez o vestibular e passou na faculdade de odontologia, no curso de odontologia, o Ronaldo botou ela debaixo do braço e começou na iniciação científica. E terminou no doutorado, quer dizer, ele orientou a Mariana desde a iniciação científica, que fez assim, tão seriamente, que quando ela terminou a iniciação científica, ela já tinha praticamente a dissertação de mestrado mais ou menos bem encaminhada. E depois que ela terminou o mestrado, ela já estava com o doutorado iniciado, quer dizer, ele foi o orientador dela, e depois do doutorado, ela continuou no laboratório de Ronaldo e hoje continua, né, trabalhando nesse mesmo laboratório, que foi o grande legado material, né, que o Ronaldo deixou, mas o outro legado, o legado acadêmico, o legado da responsabilidade, o legado pelo gosto da pesquisa, foi implantado em todos os seus alunos e companheiros de departamento, né? Nós estamos no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, NPDM, que faz parte da universidade, e na qual o Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer, que é o LAFIC, fundado pelo nosso mestre Ronaldo Ribeiro, ela fica nesse núcleo. Nós estamos exatamente na sala do professor Ronaldo, nosso mestre, onde vocês podem ver todo o trabalho dele, que hoje em dia é uma sala de estudo para estudantes de pós-graduação, é onde a gente tem acesso como se fosse a nossa biblioteca, acesso ao trabalho dele, às homenagens dele, então um lugar de convívio, né? Onde se faz a ciência, se faz a formação de recursos humanos com os pós-graduação. O LAFIC foi fundado pelo professor Flores, professor Ronaldo Ribeiro, professor Ayrton. Foi fundado por eles e agora o LAFIC aqui coordenadores, professor Roberto, professora Mariana, que eles estão dando continuidade no trabalho do professor Ronaldo Ribeiro. E foram os pesquisadores que estão aqui, os pós-graduandos, que fazem parte do projeto. O Ronaldo ele não chegou nem a se mudar para cá, né? A gente fez a mudança 2 meses depois do falecimento dele, uma pena. Mas ele estava super ansioso para vir, né? E a maior parte dos anos foram lá no Centro de Biomedicina, né? E lá eu não consigo nem entrar lá no laboratório antigo, porque tudo lembra ele. A gente aprendeu com ele que a gente não pode ficar reclamando do que não tem, como um argumento para deixar de fazer algo de valor. Isso foi um exemplo para ele, entendeu? Então não seria só agora que ele iria produzir, ele produziu a vida inteira dele sem estar, por exemplo, numa estrutura como essa, né? Isso talvez seja um dos grandes exemplos que ele deixou para a gente. Quando me perguntam o que é que ele significa na minha vida, né, ele é praticamente meu segundo pai, né? Chamo ele de pai científico. O Ronaldo, todos nós sempre comentamos que ele era um encantador de pessoas, um encantador de mentes, né? Quando ele voltou de Ribeirão Preto, depois da formação final dele, ele chegou aqui, ele não tinha laboratório para trabalhar. Então, ele começou dando aula na disciplina de farmacologia e foi já nessas primeiras aulas que ele dava da disciplina de farmacologia que ele começou a encantar, digamos assim, as primeiras pessoas e as primeiras mentes. Eu era técnica de laboratório, né, da UFC. Aí como lá só tinha eu como técnica, não tinha assim auxiliar, a gente fazia tudo, eu fazia todo tipo de solução. Quando ele dava aula, ele era coordenador do curso da farmacologia, da medicina, no S2, aí quando ele dava aula dele, chovia o laboratório de aluno, querendo fazer estágio, né? Aí os alunos diziam, procure a Vandinha,
Vá procurar a Vandinha. Aí tinha uma agenda só, era tanta gente que a gente não sabia nem o que fazer, né? A gente começa, a partir dessas aulas que ele dava, alguns alunos, todos os alunos ficavam, na realidade, muito maravilhados com aquela dedicação e com aquela empolgação que ele tinha pelo conteúdo que ele passava. E foi a partir dessas aulas iniciais que vários de nós, entre eles eu, nós começamos a procurá-lo para poder participar dos trabalhos, né? O primeiro aluno foi o Marcos Ponte, que foi o primeiro aluno de iniciação científica dele, e a partir disso uma série de alunos começaram a procurá-lo para fazer trabalho. Nesse início, os primeiros experimentos a gente fazia no meio de um biotério, porque não tinha laboratório para trabalhar. Mas nunca, nenhuma dificuldade limitou o Ronaldo para fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer, que era ensinar, fazer pesquisa. Eu terminei o doutorado alguns meses atrás. O Ronaldo nos deixou durante o doutorado. E foi uma sensação de absoluto desamparo naquele momento, porque o Ronaldo funcionava, ele era o meu guia científico, vamos colocar dessa forma. Então todo o trabalho que se fazia, toda a ideia da pesquisa, era o Ronaldo que estava ali. Então, o trabalho que eu fazia era o trabalho do Ronaldo. A coisa caminhou. Por algum motivo não desisti, fiquei no doutorado. E a coisa se encerrou alguns meses atrás. Existe aquela ansiedade natural pela defesa do doutorado, né? O momento final é a catarse, é a coisa que tudo termina. E a sensação que eu tinha quando chegava à defesa do doutorado era de muita tranquilidade. Eu queria mais que a coisa chegasse, eu queria mais passar pela arguição, passar pela aula. Mas tinha um momento que eu tinha um verdadeiro terror com a ideia da defesa, que eram os agradecimentos, que era ter a oportunidade de lembrar como a coisa começou. O doutorado, de certa forma, é um momento importante da formação acadêmica, e a minha formação acadêmica se confunde com o trabalho do Ronaldo. Então, fazer o agradecimento do doutorado foi muito difícil para mim. Houve um momento que eu não ensaiava, eu não pensava no que eu ia falar na aula, eu pensava no que eu ia fazer de agradecimento. Aquele momento, assim, bem tenso. A coisa acabou fluindo naturalmente, mas a mensagem, no fim das contas, é que eu não seria um pesquisador, eu não seria mestre, doutor, e eu não teria essa formação oncologista, possivelmente, se não fosse o Ronaldo. O Ronaldo, nesses primeiros 2 anos do meu doutorado, que ele me orientou, me formou o suficiente para conseguir traçar e dar continuidade ao projeto de pesquisa que nós tínhamos começado juntos, mas só que com uma característica particular e uma vontade dele que ele tinha de adentrar num assunto específico que era chamado microambiente tumoral, que era uma vontade muito grande que ele tinha de dar esse passo à frente. E nós conseguimos fazer isso. Inclusive, através desse projeto que envolveu não só o Ronaldo, mas também o grupo de Ribeirão Preto, nós conseguimos concluir um trabalho que foi publicado em uma das principais revistas científicas do mundo, chamada Cancer Research. E nesse trabalho nós mostramos um novo mecanismo de ação de uma droga que é muito utilizada para tratar câncer. E espera-se que com esse trabalho seja possível criar novas estratégias para o tratamento de câncer de mama, câncer de bexiga, entre outros, utilizando a ideia que surgiu aqui na discussão com ele e que foi evoluindo até chegar nesse resultado. O que eu mais admirava nele é que ele não só falava, ele fazia. E ele inspirava os alunos, isso que eu achava mais interessante. E algo curioso que durante a orientação ele estava sempre presente, apesar de ser médico, oncologista, professor, pesquisador, ele estava sempre presente, sempre acompanhando de perto. Eu acho que isso que eu mais admirava, apesar de todas as atividades dele, ele sempre se manteve presente. E o que eu achei interessante no professor Ronaldo, além disso, é que ele era muito humano.
Então ele conseguia enxergar em você o seu melhor potencial e o que não era tão bom, ele fazia com que você melhorasse cada vez mais. Então eu acho que isso era uma das características muito importantes dele. Hoje eu tenho uma perspectiva de futuro, né, na qual eu me projeto daqui para frente, continuar trabalhando com pesquisa, continuar trabalhando com câncer, só que de uma maneira que eu vou dar continuidade ao trabalho do Ronaldo sem fazer o que ele fazia, não será exatamente igual, mas colocando o que ele me ensinou a fazer, que era traçar o meu próprio caminho. Uma missão em que ele dizia que, olhando em minha pessoa, alguém que pudesse conduzir as atividades do laboratório, assumir a disciplina de farmacologia da medicina. Olhando tudo isso, ele dizia, você precisa ainda dar um passo a mais na sua vida. E durante o Congresso de Farmacologia, em 2015, juntamente numa reunião com o professor Fernando Cunha, um amigo nosso, eles chegaram à conclusão de que talvez o melhor laboratório que eu tivesse para visitar seria e passar esse estágio de pós-doutorado visando o crescimento do nosso LAFICA, né, foi o laboratório do professor Emílio Rich, porque era com uma experiência dessa no exterior em que ele vislumbrava a agregação de mais ideias para o laboratório, um passo a mais que ele sempre quis dar e sempre foi o desejo maior dele. E eu me vi, ao final desse ano, atingindo o sonho dele, que também era meu. E que com certeza vai fazer muita diferença para os anos vindouros do nosso laboratório de farmacologia da inflamação e do câncer, que era a alma dele. Então hoje, né, eu coordeno juntamente com o Roberto o LAFICA, que hoje se chama LAFICA Professor Ronaldo. A gente mudou o nome em homenagem a ele. E o nosso objetivo é que ele continue sendo aquele LAFICA que o Ronaldo criou e todos os princípios que ele usava, a forma de manter as pessoas lá dentro, toda a ética, né, e todo o entusiasmo que ele tinha de manter aquele grupo é o que nós pretendemos, né? Continuar com o LAFICA e sempre para melhor, sempre para evoluir, para melhorar. O trabalho vai dizer a forma como a gente homenageia ele. Muito mais que às vezes as palavras, serão os fatos. A falta que ele vai fazer é imensa, né? Mas a semente está plantada. Então, assim, eu não tenho dúvida que ele vai inspirar os alunos e vai inspirar as pessoas que ele formou. Eu tenho isso muito... É uma crença muito forte que a gente permanece vivo naquelas pessoas que a gente tocou. E o Ronaldo transformou a vida de muitos estudantes. Bom dia, professor. A vida, em suas múltiplas faces, se faz prolífica em símbolo, nos infinitos grãos de areia a escorrer por entre os dedos de todos os homens de todas as épocas. E nos deixa a sensação da inutilidade de tentar retê-la, da impossibilidade de apreendê-la, principalmente de compreendê-la, em sua fugacidade perene. Então, a borboleta trêfega, adornada de mil nuances, fascinou-se pelos jardins da memória, repousando afinal, ainda com um sopro de vida que ressurgia ao cálido contato de existências que se encontravam numa encruzilhada de destinos. Assim estamos todos nós aqui para fazer valer a memória nessa encruzilhada de destinos, unidos pelo nosso amigo Ronaldo Ribeiro. Obrigado. Thank you.